Fala galera do Elite Oculta, eu sou o Fael Portinari e o canal agora está com um grupo do WhatsApp e o link está aqui na descrição dos vídeos. Bem, o grupo tá bombando porque no grupo do WhatsApp lá tem relatos pesados e exclusivos que não podem ser contados aqui no YouTube. E lá eu vou estar sempre trazendo novidades do sobrenatural e vocês podem se interagir comigo pelo meu WhatsApp pessoal, que vai estar lá no grupo, e até trocar uma ideia comigo e esclarecer as suas dúvidas. Esse aqui é o grupo do WhatsApp, e lembrando que o número máximo de participantes são 265, então aqui no grupo temos 247, então corra lá e já garanta a sua vaga no grupo do Elite Oculta. Bem, o segundo recado é para vocês se inscreverem no canal depois da meia-noite. No canal depois da meia-noite tem relatos inéditos de lobisomens todos os dias. Então eu já vou fazer a minha inscrição aqui, né? Que é cancelar a inscrição e me inscrever de novo e ativar o sininho das notificações. E lembrando que para entrar no grupo tem que seguir todas as regras, tem que ter mais de 15 anos e tem que pagar uma taxa todo mês de R$10 por Pix ou boleto, pois esse dinheiro vai ser usado para ajudar os animais de rua. E também eu vou pedir para toda a alcateia se inscreverem no canal Relatos Sobrenatural. O canal Relatos Sobrenatural é do meu amigo Osias e lá tem os melhores relatos de lobisomem contados pelos melhores narradores aqui do YouTube. Então não perca tempo. Quer saber? Eu vou fazer logo a minha inscrição aqui e ativar o sininho das notificações. Então galera, se liguem, porque quem não se inscreveu, eu vou pegar a mamãe, hein? Agora é Palmeiras campeão da Libertadores, não usem drogas e agora vamos para o vídeo. Olá, eu me chamo Augusto e este fato ocorreu em 2015 e na época eu tinha 21 anos. Bem, um dia eu fui convidado para uma resenha em um sítio no interior de Minas Gerais. Eu não vou dizer o nome do lugar, pois essa história me assombra até os dias de hoje. A festa ocorreu em um sábado. O sítio era de um amigo que morava na cidade. Ele emprestou o local desde que eu me responsabilizasse por tudo. Esse amigo também me advertiu para que eu não ficasse perambulando pelo local à noite, pois aquela região era muito perigosa. Eu disse que tudo bem. E junto comigo, no meu carro, ia o meu amigo e a menina que ele estava ficando. Chamarei eles aqui de Lucas e Ana. E da nossa cidade até esse sítio dava em volta de 80 quilômetros. Arrumamos as nossas coisas e fomos chegando lá pela manhã. A estrada era de terra, com muito mato em volta e de difícil acesso. O sítio era bem afastado dos outros sítios, então não havia perigo de incomodar a vizinhança com música alta, pois o sítio mais próximo dali ficava a mais de 4 quilômetros. Bem, por volta das 18 horas, todos já haviam chegado para a festa, então aproveitamos bastante durante toda a noite. E quando era por volta de 3 da madrugada, a maioria das pessoas já tinham ido embora. Alguns levaram barracas para dormir ali mesmo e ir embora no dia seguinte, pois na casa não cabia todo mundo, e deixamos claro que quem quisesse dormir lá, que levasse a sua própria barraca ou dormisse no carro. Eu estava com a menina que eu estava ficando no carro, e quando estávamos transando loucamente, ela se assustou com algo que via pela janela do carro, e ela disse que viu a silhueta de alguém a vigiando pelo mato.
pois por volta do sítio havia bastante mato, e não tinha como ser alguém da festa, pois a festa já havia terminado e quase todo mundo já havia ido embora, e os que ficaram estavam dormindo ou caindo de bêbados. Eu logo pensei que ela estava vendo coisa, ou estivesse bêbada. Ela disse para irmos embora dali, e eu disse que não podia, pois no decorrer do dia nós tínhamos que arrumar a bagunça da festa, e também tentei convencê-la que aquilo deveria ser um animal ou algo do tipo, mas nada com que ela pudesse se preocupar. Eu não preciso nem dizer que a garota não quis ficar. Ela foi embora para a cidade de carona com o pessoal que estava saindo. Eu resolvi dormir ali no carro mesmo, e havia mais 4 carros ali próximo, e 2 barracas com mais algumas pessoas. Lucas e Ana estavam em uma dessas barracas, e na casa do sítio não havia ninguém, pois o sítio tinha fama de mal assombrado, e ninguém teve coragem de dormir lá. Bem, eu passei para o banco de trás do carro, e já estava com muito sono, e assim que me acomodei lá, eu pude ver uma silhueta de algo monstruoso passando pela janela. Eu liguei a lanterna do celular para ver o que era, mas no tempo que eu fiz isso, eu só consegui ver aquilo entrando para o mato, e aquele barulho de mato se mexendo. Bem, eu não sei descrever o que era, mas parecia um homem. Andava de um jeito totalmente esquisito. Era coberto de pelos negros. Aquilo tinha rabo e era assustador. Eu desliguei rapidamente a lanterna do celular. Tentei ligar para os meus amigos, mas estava sem sinal. Então fiquei ali no carro, sem fazer o menor barulho. Não demorou muito e eu logo adormeci. No outro dia acordei por volta das 7 da manhã. O restante do pessoal que havia ficado já estavam indo embora, ficando assim somente Lucas, a Ana e eu. E somente nós 3 para arrumarmos a bagunça da festa. E eu decidi não contar a ninguém o que eu tinha presenciado na noite anterior, pois tinha certeza que ninguém daria bola ou acreditaria. Combinamos de arrumar o local após o almoço e ir embora à noite. Lucas e Ana, após o restante do pessoal irem embora, eu disse para eles que eu ia até a cidade comprar cigarros e estaria de volta em 40 minutos. Peguei o carro e fui. E assim que me aproximei do sítio, que ficava mais ou menos a 5 quilômetros dali, eu avistei 2 garotas pedindo carona, que por sinal, elas eram lindíssimas. Parei o carro e elas me perguntaram se eu estava indo até a cidade, e se eu pudesse dar uma carona a elas até a cidade, pois elas precisavam comprar mantimentos. Bem, eu disse que tudo bem, que eu as levaria até a cidade, e se elas quisessem também, poderiam voltar comigo, pois eu não demoraria muito por lá. Elas entraram no carro e ficaram no banco de trás. Elas se apresentaram, mas eu não me lembro de nomes. Disseram também que estavam ali só para passar o final de semana, e eu perguntei se o sítio era delas ou de algum familiar, e elas disseram que não, que apenas invadiram o sítio. Eu logo perguntei sobre os donos do sítio, e elas disseram que eles abandonaram a propriedade, mas de qualquer forma, elas só ficariam ali por mais um dia no máximo, e também disseram que estavam com um amigo, mas ele havia saído com o carro e estava demorando muito. Eu confesso que me passou pela cabeça que a história do sítio era somente para me convencer que as 2 não eram bobas,
caso eu tentasse alguma gracinha para o lado delas. E a mesma coisa eu achei da história do amigo, que esse tal amigo talvez nem existisse. Bem, mas eu não falei nada. Levei as duas até a cidade. Compramos algumas coisas. Eu comprei o meu cigarro e voltamos para o sítio. As deixei no mesmo lugar que havia as pegado de carona e elas me perguntaram se eu não queria entrar um pouco. Bem, eu que não sou bobo, aceitei o convite e entrei. E assim que cruzamos a porta da sala, uma das garotas me perguntou se eu era gay. Eu neguei. E ela disse que estava começando a suspeitar, pois eu não tentei nada para o lado delas. Bem, eu a retruquei e disse: e por que eu deveria? E antes que eu pudesse terminar a frase, ela veio na minha direção, começou a me beijar e colocar a mão dentro da minha cueca. Logo em seguida, a outra fez o mesmo, e eu fiquei sem reação e apenas me entreguei. Subimos para o quarto e transamos loucamente, eu e as duas garotas. Foram mais de 1 hora de intenso sexo, e quando de repente ouvimos um barulho de carro se aproximando da porteira. Era o amigo das garotas que elas haviam falado. Eu vesti rapidamente as minhas roupas e elas disseram que eu não precisaria ficar com medo, que ele era apenas um amigo e não era namorado de nenhuma das duas. Eu disse que estava tudo bem, mas precisava ir embora, e elas me perguntaram se eu voltaria ali. Eu disse que sim, que voltaria no final da tarde. E quando saí pela porta da frente, eu dei de cara com um amigo delas que entrava. Eu o cumprimentei. Ele olhou diretamente para os meus olhos e disse o seguinte: amigo, para o seu próprio bem, não volte mais aqui. Eu não senti medo de ameaças. O ignorei e fui embora. Assim que cheguei no sítio, onde estavam os meus amigos, eu fumei o meu cigarro e logo após começamos a limpar a bagunça da festa. E por volta das 7 horas da noite, estávamos arrumando as coisas para irmos embora. E uma daquelas garotas me liga, perguntando se eu não ia voltar até lá. Eu disse que não queria problemas com um amigo delas, e ela tentou me convencer, mas eu disse que já estava a caminho da minha cidade e que a festinha teria que ficar para uma próxima. Bem, a ligação estava muito ruim, pois como eu disse anteriormente, o sinal da TIM naquela localidade era muito ruim. Lucas e Ana resolveram acender um baseado e beber um pouco. Eles disseram que lá para as 8 horas iríamos embora, e como eu iria dirigir, eu não poderia beber. Bem, como eu não curto essas coisas, eu disse aos dois que eu daria uma volta, e antes das 8 eu estaria de volta. Tentei ligar para as garotas e avisar que eu iria, mas nesse momento eu estava sem sinal de celular. E quando o sinal voltava, ele voltava bem fraco. Peguei o carro e fui fazer uma surpresa para as garotas. Passei com o carro em frente ao sítio que elas estavam. Dei a volta para ficar fácil para ir embora dali. Estacionei um pouco mais à frente e fui até lá. E à medida que eu vou me aproximando da casa, eu começo a ouvir gritos e logo pensei que estava rolando uma suruba ali. Mas os gritos foram ficando mais intensos e eu pude perceber que não era o que eu estava pensando, pois os gritos pareciam ser de dor e raiva. Então eu cheguei devagar até a janela e vi algo que eu nunca vou esquecer em toda a minha vida. As duas garotas e o rapaz estavam sem roupas, caídos no chão. Eles se contorciam
e os seus corpos mudavam de aparência humana para algo animalesco. Aquele rapaz que estava com elas assumia uma aparência monstruosa e peluda, e as garotas a mesma coisa. Porém, elas tinham menos pelos. Eu fiquei paralisado diante de tanto terror. As minhas pernas perderam as forças e eu só conseguia ficar olhando. E depois de mais ou menos 3 minutos, eu pude ver que aquilo, por mais impressionante e incrível que fosse, eu tinha certeza que eram 3 lobisomens. Eles pararam e começaram a cheirar o ar e o chão, como se estivessem sentindo a minha presença e o meu cheiro. Eu recuperei um pouco dos movimentos das minhas pernas e saí correndo, pois a minha vida dependia disso. As minhas pernas estavam tão bambas que eu caí 3 metros à frente, e foi quando ouvi um uivo terrivelmente assustador vindo de dentro da casa, seguido de vários outros uivos. Levantei e corri até o carro sem olhar para trás, e nessa hora eu só pensava que iria morrer. Entrei no carro e, como se fosse em um filme de terror, o carro não quis ligar de imediato. Mas finalmente, depois da 4ª ou 5ª tentativa, eu consegui ligar o carro. Quando olhei para trás, eu pude ver as 3 criaturas saindo da casa e vindo correndo na minha direção. Eu acelerei o carro com tudo e admito que pensei seriamente em ir embora e deixar os meus amigos no sítio. Mas eu não podia fazer isso. Eu voltei no sítio rapidamente, pedi que eles entrassem no carro o mais rápido possível. Eles queriam saber o que estava havendo, e eu disse que se eles não entrassem, eu ia embora e deixaria ambos lá. E foi quando ouvimos novamente os uivos vindo da mata, e eu já ia arrancando com o carro, e foi quando eles entraram rapidamente, pois também se assustaram com aqueles uivos, e contaram que naquela casa assombrada do sítio estava acontecendo coisas estranhas. Chegamos na cidade com o carro todo destruído, pois eu segui com tudo na estrada de terra e cascalho. E quando chegamos em casa, eu tive que ser levado ao hospital, pois eu estava tremendo muito. A minha pressão estava muito alta. No outro dia, os meus amigos queriam saber o que houve, e eu contei para eles tudo o que aconteceu. Inclusive, o amigo meu, dono do sítio, estava junto, e ele mesmo confirmou que o seu pai, quando era vivo, já havia avistado lobisomens por aquele lugar. Mas na época do seu pai, as pessoas ali da região chamavam os lobisomens de meleta. E essa situação foi tão séria que as pessoas que moravam próximo à localidade, uns venderam o sítio e outros simplesmente os abandonaram. Bem, nem eu e nem os meus amigos nunca mais tivemos coragem de voltar naquele sítio. E olha, eu vou falar para vocês, eu prefiro muito mais a cidade, pois pelo menos eu nunca vi nada parecido por aqui. Boa noite.